Benjamin Netanyahu tem culpa nessa guerra? Mas afinal, quem é ele? Qual a sua história? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Bom, Benjamin Netanyahu nasceu em 1949. Curiosidade é que o irmão mais velho dele, o Yonatan Netanyahu, participou da Operação de Entebbe, aquela de resgate de prisioneiros lá em Uganda. E ele foi o único militar a morrer, o Yonatan Netanyahu, irmão mais velho do Bibi Netanyahu. Aliás, aquela operação de Entebbe foi realmente espetacular do ponto de vista militar. Bom, o Netanyahu ele nasceu em Tel Aviv, ele teve um período que ele morou nos Estados Unidos, e fez carreira acadêmica lá, inclusive. Ele foi, como todo israelense, militar, participou de grupos de elite no governo militar. Depois ele entrou na política ligado ao Likud. O Likud é o partido de direita lá de Israel, herdeiro do Herut. Esse Herut era ligado ao sionismo revisionista, do Jabotinsky. Esse sionismo revisionista defendia a terra de Israel só para os judeus, ou melhor, os judeus é que deveriam ter controle, poderiam morar outros, mas o Estado deveria ser sob o controle só dos judeus, ou seja, ele era contra a figura de ter 2 estados na Palestina e mais. Eles defendiam que deveria incluir inclusive a Jordânia, e obviamente a Cisjordânia e a faixa de Gaza também, então seria uma espécie de grande Israel. Então o Likud, historicamente, sempre foi contra ceder territórios para os árabes e para os palestinos. É lógico que ao longo do tempo eles foram então flexibilizando aí as posições um pouco, conforme a realidade. E o Likud então defendia inclusive o assentamento de judeus em área da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Na Cisjordânia eles sempre foram contra a ter um Estado palestino. Na realidade eles defendiam que o máximo que os palestinos podiam ter é um semigoverno, ou seja, seria um governo civil, mas as questões de segurança e questões ligadas à mesma ecologia, está lá no programa do Likud, seriam ligados a Israel, ou seja, não seria uma autonomia plena, que aliás é o que acontece na Cisjordânia. Na Cisjordânia, as áreas que a autoridade palestina tem controle não é uma autoridade plena, o Estado de Israel tem um amplo domínio militar daquela região. E o Likud também é contra ceder áreas para os palestinos a oeste do Rio Jordão. Então o máximo que eles aceitam é deixar como está as terras para a Jordânia a leste, lógico, agora não dá mais para reclamar as terras a leste do Jordão, mas eles não gostariam que os palestinos tivessem total controle em terras a oeste do Jordão. Os árabes só poderiam ter controle do Rio Jordão a leste dele, que seria a região da Jordânia, antigamente chamada de Transjordânia, por isso que tem Transjordânia e Cisjordânia. Transjordânia a leste e Cisjordânia a oeste. Então essa visão aí do Likud. É lógico que os líderes do Likud, como Menachem, foram antes do Netanyahu, teve como primeiro-ministro o Menachem Begin, teve o Yitzhak Shamir, teve o Netanyahu no primeiro mandato dele, nos anos 90, e depois teve o mandato do Ariel Sharon. Depois o Ariel Sharon brigou com o Likud e fundou o Kadima. No tempo do Menachem Begin, quando ele foi primeiro-ministro, ele fez o acordo com o Egito e entregou o Sinai, o que aliás era estranho pela política do Likud, mas aí então o Likud e o Menachem Begin acabaram então cedendo o Sinai, embora historicamente o Likud fosse contra. E o Ariel Sharon brigou com outros elementos do Likud porque o Ariel Sharon saiu da faixa de Gaza. Aliás, o Netanyahu ele brigou com o Ariel Sharon justamente por causa disso, porque o Netanyahu era contra a retirada de Gaza e o Ariel Sharon firmou o pé, fundou um novo partido, o Kadima, e se retirou da faixa de Gaza, e o Netanyahu se afastou politicamente do Ariel Sharon e até liderou a oposição a ele. Então, o Netanyahu ele foi eleito primeiro-ministro em 1996,
ficou até 1999. Ele fez uma política de abertura econômica, desregulamentação e tal, como era de se esperar de uma postura mais liberal na economia. E nesse primeiro mandato como primeiro-ministro, ele fez as chamadas 3 negativas. Nenhuma retirada das colinas de Golã, nenhuma negociação sobre o status de Jerusalém e nenhuma negociação com pré-condições. Devido a uns problemas de escândalo no governo dele, ele perdeu a eleição para o Barak, né, que era Ehud Barak, que era do Partido Trabalhista. Aliás, quem dominou a maior parte da política de Israel até o advento, até a primeira eleição do Likud, né, foi o partido Mapai, né, que era o partido do Davi Ben-Gurion. Mapai deu origem ao Partido Trabalhista, de Golda Meir e outros, e aí dominava amplamente a política de Israel. Aí o surgimento do Likud fez dividir o poder com o Partido Trabalhista, e desde lá até agora vem se alternando no poder. Só que de uns tempos para cá, o Likud está muito mais forte que o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista se enfraqueceu muito. Surgiram até outras legendas de esquerda que estão à frente do Partido Trabalhista, né? Então, nesse primeiro mandato, né, do Netanyahu, ele estava bem firme nas posições contra os palestinos e fez abertura econômica. Aí ele perdeu a eleição para o Ehud Barak, que era do Partido Trabalhista, aliás, uma figura que tinha morado no kibbutz, né? Ele tinha uma visão bem diferente do Likud. Depois esse Ehud Barak perde a eleição para o Ariel Sharon. O Ariel Sharon era militar de carreira, teve um longo problema lá ligado a Sabra e Shatila, né? O massacre lá no Líbano. E o Ariel Sharon surpreendeu a todos ao se fazer a retirada unilateral de Gaza, né, e ao fundar um outro partido, o Kadima, né. Então aí por isso que o Netanyahu foi para a oposição. Aí depois, passado aí algum tempo, o Netanyahu volta a ser primeiro-ministro em 2009 e ficou de primeiro-ministro de 2009 a 2021, sempre com uma posição anti-palestina, sempre com uma posição de liberalização econômica, só que a gente vê que o Netanyahu chegou até a admitir, embora sempre de modo atenuado, né, a figura de um governo palestino, né, coisa que historicamente ele não defendia, né, que conforme eu falei, o Likud ao longo do tempo foi moderando as suas posições, e o Netanyahu também foi moderando as posições, né? E aí em 2021 ele também teve novos escândalos aí de corrupção no governo dele. Aí Israel passou aí por 1 ano e meio, mais ou menos, de crise política. Teve 2 primeiros ministros que duraram só poucos meses, como Yair Lapid e o Naftali Bennett. E depois, surpreendentemente, o Netanyahu voltou ao poder em dezembro de 2022, né, e é o atual primeiro-ministro, né? Então ele é a grande figura da direita em Israel. Ele é o primeiro-ministro que ficou mais tempo no cargo, superando o Davi Ben-Gurion, né? Então ele está dominando a política de Israel já faz tempo, né? Então Israel historicamente deu uma guinada de ser quase totalmente socialista para moderadamente socialista, já que a maior parte do Estado de Israel, as terras ainda pertencem ao Estado, né? Então não dá para dizer que lá seja totalmente capitalista, anticomunista, como gostam de divulgar, e nem Israel também não é um país que é conservador, defensor das tradições, como se diz por aí. É um país que tem o aborto legalizado, é um país que não é contra a união homossexual. Inclusive o Benjamin Netanyahu se declarou que era indiferente, ou seja, daria liberdade para uniões homossexuais. E lá tem a maior marcha gay do Oriente, é uma das maiores do mundo, até de Tel Aviv. Então tá longe de ser uma nação conservadora. Lá tem raves e festas e tal. Então tá longe, é um país secular como qualquer outro europeu. Essa vinculação de Israel com uma supostamente conservador, defensor das tradições, isso é uma criação da mídia, isso é totalmente sem fundamento, né? Nos costumes, o Hamas e outros países árabes são muito mais conservadores que Israel, não dá nem para comparar. E agora, então,
o Benjamin Netanyahu então está enfrentando essa crise violenta que foi o atentado criminoso, selvagem e terrorista que o Hamas fez contra Israel, invadindo, massacrando pessoas da Rave, massacrando gente do kibbutz, etc. E é que ontem a mídia inteira divulgou que supostamente Israel teria bombardeado aí um hospital. Israel negou, né, esse bombardeio e acusou a Jihad Islâmica Palestina de ter feito o ataque para culpar Israel. Essa Jihad Islâmica Palestina, ela opera paralela ao Hamas, ela é menor que o Hamas, foi criada na realidade no Egito, mas por jovens da faixa de Gaza, e ela é mais radical que o Hamas, alguns dizem, mas é mais fraca, embora ela seja no fundo aliada ao Hamas. Mas o Hamas vira e mexe, tem que falar para a Jihad Islâmica Palestina moderar um pouco para não atrapalhar a estratégia do Hamas, mas no fundo são aliados. Teria sido essa Jihad que teria feito o atentado no hospital. A gente não sabe quem foi, uns dizem que foi Israel, outros dizem que foi a Jihad. Por enquanto é uma disputa de narrativa, a gente não sabe a verdade. Em guerra, a primeira vítima, né, claro, é a verdade, né? E agora o que se apresenta assim, e afinal, o Benjamin Netanyahu tem culpa nessa guerra, né? As forças de segurança foram tão incompetentes a ponto de não captarem nada, de não terem investigado o Hamas, a ponto de não souberem afinal, não sabiam que o Hamas ia invadir Israel, né? Foi uma coisa foi uma incompetência do serviço secreto de Israel, ou foi uma coisa assim prevista, né? Sabemos que vai ter o ataque, vamos deixar e vamos fazer uma contraofensiva. Não, ninguém sabe sobre isso, mas não há prova, então se não há prova, então é indúbio pro réu, né? Essa é a coisa que as pessoas sempre esquecem desse princípio, que é um princípio jurídico, mas que tem que ser aplicado a tudo, né? Em princípio pro réu. Na dúvida, temos que ter um discurso favorável àquele que é acusado. Então, na dúvida, se o serviço secreto de Israel sabia ou não sabia, então ficamos que ele não sabia, então foi fruto da incompetência, né? E aí, então, ele realmente não sabia que o Hamas ia invadir Israel, e aí partiram para o massacre. Agora, como é que fica Benjamin Netanyahu frente a isso? Bom, ele vai sofrer as consequências políticas, né? Muitos já o consideram como um pré-cadáver político, dizem que já foi surpreendente ele assumir o controle de Israel no final do ano passado e que ele está ali como um zumbi político, né? Inclusive o canal Hoje no Mundo Militar abordou muito bem essa questão, ele qualificou ele como um zumbi político, e eu acho que isso é verdade, né? Ele já está com um desgaste já muito grande, né? Muito tempo na política, já muito acusado de vários problemas ligados à corrupção, ao desgaste natural de muito tempo no poder, e a essa crise brutal, né? Vai ser fácil a oposição e quem não gosta do Netanyahu de acusá-lo de ter sido negligente, de ter operado com imprudência nas questões de segurança e tal, então vai ter um discurso muito fácil contra ele, né? Então, eu acho que realmente o futuro político do Netanyahu acabou, né? Não vai ter mais futuro político, melhor dizendo. Eu acho que logo ele vai cair, né? E vão surgir aí outros líderes aí em Israel. Agora, justamente por ele talvez saiba disso, né? E veja que não tem mais futuro político, ele pode então dar a sua última cartada. E como ele tem um histórico, né, de ser contra a Palestina, contra um Estado independente e obviamente foi contra a retirada de Israel em Gaza, ele pode então partir por tudo ou nada e resolver invadir Gaza, e como ele já está com o futuro político dele já perdido, então ele parte para uma operação militar violenta, que ele já não tem mais nada a perder, né? Então, essa é a visão nossa aqui sobre o Netanyahu. Como todo político, né, é muito demagogo. Os políticos do mundo inteiro todos se parecem, né? Falam demais, fazem menos, ora fala uma coisa aqui, ora fala outra coisa ali, muda o discurso ao longo do tempo e tal, né?
Em Israel as coisas são muito sensíveis, porque fica num lugar, Jerusalém é um lugar religioso para os católicos, para os judeus e para os muçulmanos, né? Tudo que acontece em Israel tem ampla repercussão na mídia, então todos os holofotes ficam em cima dele, né? Mas ele não deixa de ser um político como outro qualquer, né? Talvez melhor que os trabalhistas, em certo sentido, em relação a alguns campos, sim. No campo econômico, sim, mas no campo de política externa, outros eram melhores que ele, claramente, como, por exemplo, o Yitzhak Rabin e o Shimon Peres eram melhores que ele, obviamente, né? No campo econômico, ele era melhor que essas figuras, mas no campo político, o Shimon Peres e o Yitzhak Rabin eram visivelmente superiores a ele, né? Falta tato aí nesse jogo com os palestinos, né? Porque afinal, vou tratar disso num outro vídeo, mas a situação de Israel hoje não reflete o que foi votado na ONU em 1947, né? Então a gente se esquece disso, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, né? Você que tá assistindo e gosta aí do nosso material e gostaria de nos apoiar, entre em contato pelo e-mail que está no link da descrição, caso tenha interesse em patrocinar o podcast, o meu podcast, né? Caravelas, ou mesmo aí o canal, fazer aí uma parceria, você que é empresário ou empreendedor aí do ramo digital. Então o link está na descrição. Então, ficamos por aqui. Obrigado.